Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com cada um de vós. Nesse momento, quero explanar um pouco do assunto do sábado. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou deixar o link abaixo aí para vocês, para que vocês possam acessar também. Mas eu quero dar alguns detalhes aqui. Espero que o vídeo não fique muito longo, mas especialmente para esclarecer a uma determinada pessoa, que eu não vou aqui citar o nome, em se tratando do sábado no livro de Gênesis, né? Porque na cabeça dele, Deus, quando instituiu o sábado, não foi para nada. Não foi para nada. Adão pergunta a Deus: Senhor, por que o Senhor descansou nesse dia? Por que o Senhor abençoou, separou e santificou o sábado? Não, Adão, isso aí não foi para nada não. Isso aí não é para nada. Então veja bem. Primeiramente, a Bíblia, ela se estuda e se explica, não baseada em apenas um verso bíblico, não em um livro apenas, mas em toda a Bíblia. O Novo Testamento, ele complementa o Antigo, ou ele explica o Antigo. Assim como o Senhor Jesus veio e disse, né? Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, digo que se tu olhares para uma mulher e cobiçares no seu íntimo, você já adulterou com ela. Então, é muito além do que apenas está escrito, mas é o Espírito, é aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Então, o Novo Testamento, ele completa o Antigo, ele não anula, muito pelo contrário. E a graça de Deus, ela transforma. A graça não nos dá o cabimento de pecar. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, Jesus não precisaria ter vindo. Bastava mudar a lei de Deus e pronto. Mas Jesus veio porque a lei de Deus é tão imutável como o próprio Deus. Deus não muda. Ele não vai dar o sábado e depois ele iria mudar. Isaías 28 diz que é um pouco aqui e um pouco ali do mesmo assunto. A pergunta que é feita é a seguinte. Está lá em Gênesis 1, né? Verso 2, de 1 ao 3, aliás. Mas perguntam, onde é que está escrito que Abraão guardou o sábado? Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quais são os mandamentos de Deus? Êxodo 20. Agora é interessante que não enxergam o sábado aqui, né? Mas enxergam o sábado em textos que nada tem a ver com o sábado, como por exemplo lá de Atos 15. Aqueles que tentam combater o sábado e diz que foi dado apenas no Sinai, a gente vai ver daqui a pouco, eles dizem que tem que ter uma hermenêutica. Eles querem um texto dizendo que Abraão guardou o sábado. Está aqui, mas eles não aceitam. Só que esse argumento é tão furado, que se volta contra eles mesmos. Esses gananciosos, esses pastores gulosos, esses lobos devoradores. Porque se você for querer um mandamento aqui falando também do dízimo, também não tem. Tem apenas referências. Em toda a Bíblia, aliás, de Gênesis a Apocalipse, nós temos referências sobre o sábado. E interessante também, por exemplo, você não vai ver um mandamento explícito dizendo a Josué, por exemplo, a Adão e Eva, por exemplo, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. Mas nós temos referência quando Noé fez uma vinha, no capítulo 9, e que ele ali se embriagou e um dos filhos foi lá e zombou da nudez de seu pai, enquanto os outros, com reverência, pegou as roupas e de costas foram até o pai para cobri-lo. Por que eles fizeram isso? Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Mas onde está escrito isso aqui em Gênesis? Em canto nenhum, apenas em Êxodo. Então, da mesma forma, o sábado está lá escrito claro e explicitamente que Deus abençoou, santificou este dia. E para quê? Para nada. Para nada. Essas pessoas que falam isso, elas na verdade estão querendo ser mais sábias do que Deus. Essas pessoas são blasfemas, são profanas. Lá em Gênesis também no capítulo 9, no capítulo 39, verso 9, quando José é assediado pela mulher de Potifar, ele responde: como eu poderia fazer tamanha maldade e pecaria contra o Senhor?
Mas onde é que está escrito que adultério na Bíblia é pecado? Em Gênesis não está. Em Gênesis temos essa referência, mas está escrito lá em Êxodo 20. Então a Bíblia se estuda não apenas num livro, mas em toda a Bíblia. Toda a Bíblia ela se complementa. A Bíblia, você não pega a Bíblia para debater, para rebater um verso bíblico, mas para explicar por que José não adulterou com a mulher de Potifar. Porque lá em Êxodo 20, né, e José sabia, porque não faz sentido Deus criar a humanidade e não dar uma lei, certo? José sabia que era pecado adulterar, certo? Se não fosse, se não existisse lei, então Satanás não haveria pecado. Satanás é inocente, Deus é injusto. Caim também não havia pecado. Qual foi o mal que Caim fez com Abel, já que não tinha lei? Porque você não vai ver lá, quando Deus cria, você vai ver o relato da criação, você vai ver Deus abençoando o casal e Deus abençoando o dia de sábado, mas você não vai ver um mandamento dizendo para não matar o próximo. Você só vai ter isso depois, em Gênesis capítulo 7, quando Noé sai da arca, e também em Êxodo capítulo 20. Por que Caim pecou? Porque exatamente o que estava escrito lá em Êxodo 20. E não apenas no pecado só, no pecado da inveja, no pecado do ódio contra o próximo. Então, os mandamentos de Deus nós encontramos de Gênesis a Apocalipse, mas de forma unida você vai tê-lo lá em Êxodo 20. E antes do Sinai, quando a gente chega lá em Êxodo no capítulo 5, Êxodo capítulo 5, no verso 4, quando Moisés vai falar com Faraó, é dito o seguinte: então lhes disse o rei do Egito, por que Moisés e Arão? Por que Moisés e Arão? Porque fazeis o povo descansar do seu trabalho. Ide às vossas tarefas. Essa palavra fazer descansar ou interrompeis o povo no seu trabalho, ela vem da origem exatamente de Shabá, de descanso. Então isso aqui nos dá uma indicação que antes do povo sair do Egito, Moisés e Arão já estavam restaurando o sábado. Por isso que lá em Êxodo 20 diz: lembra-te do dia de sábado. Eles estavam escravizados, eles estavam numa cultura pagã, e antes deles serem libertos, eles já estavam, Moisés e Arão já estavam fazendo essa reforma do sábado. Também tem um vídeo no canal sobre isso. Lá em Êxodo 16, antes do Sinai, é interessante, porque quando a gente pega de Gênesis 1, tirando Gênesis capítulo 2, que tem ali explicitamente Deus instituindo o sábado como dia santo na criação, você realmente não vai ver um mandamento mandando guardar o sábado, certo? Mas a gente entende, obviamente, estudando a Bíblia, que o sábado, no verso 2, é claro e explícito. Mas para quem quer contrariar, a gente entende por alguns versos também em Êxodo 16. Veja, Êxodo 16, verso 4 é dito o seguinte: então disse o Senhor Jeová a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Eu pergunto, que lei? Obviamente, os 10 mandamentos. A lei que Abraão cumpriu, Gênesis 26, verso 5. Nós não temos, como foi dito, uma ordem explícita de Deus sobre os 10 mandamentos aqui em Gênesis, mas temos referências a ele, e se entende claramente e obviamente que os mandamentos de Deus já existiam, porque a sua lei é tão eterna como o próprio Deus. Tem um capítulo inteiro na Bíblia só sobre a lei de Deus, Salmo 119. Quando a gente vai para o verso 5 de Êxodo 16, verso 5 é dito o seguinte: dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Ou seja, eles deviam colher diariamente, mas no sexto dia iria cair em dobro. Quando a gente chega em Êxodo 16, do verso 19 ao 21, é dito o seguinte: disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer,
porque em vindo o calor se derretia. Por que eles não podiam guardar para o outro dia? E por que Moisés se indignou contra ele? Até aqui a gente vê que não há uma ordem explícita para guardar o sábado. Vamos continuar a leitura. Êxodo 16, verso 22 e 23. Lembrando que isso aqui é antes do Sinai. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés, achando que o povo estava errado por ter colhido em dobro. Mas foi o que Moisés disse. E veja a resposta de Moisés. Veja que interessante, que fantástico, que tremendo. Respondeu-lhes ele: isto é o que o Senhor Jeová, isso é o que disse o Senhor Jeová: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor Jeová. Então eu pergunto, até aqui, né, de Gênesis, né? Onde tem uma lei dizendo que era para guardar o sábado? Por que Moisés disse, isso é o que o Senhor disse, amanhã é repouso? Quando foi que o Senhor disse isso? Então, quando foi que o Senhor disse isso? Que amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor Jeová. Na criação do mundo. Na criação do mundo. Simples assim. Continuando aqui a leitura, versos 24 ao 26. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal nem deu bicho. Então disse Moisés, comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor Jeová. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colherás, mas o 7º dia, o sábado, nele não haverá. Isso aqui é antes do Sinai. Na criação do mundo, Deus instituiu o sábado como dia santo, um dia de repouso. Aleluia, aleluia. Como é que a pessoa abre a boca para dizer que Abraão, que Adão e tantos outros não guardaram o sábado? Isso é cegueira espiritual, isso é cego por Satanás. Devemos orar para que esse povo caia-lhe as escamas dos olhos, assim como caiu a de Paulo, e sejam desentupidos os ouvidos para enxergar as maravilhas da lei de Deus e ouçam a sua voz, assim como o Senhor Jesus disse. Agora é interessante também que não para por aqui, né? Êxodo 16, continuando aqui o diálogo, certo? Veja o que o próprio Senhor Jeová diz. Veja o que aconteceu no 7º dia. Moisés disse anteriormente que não era para eles comer hoje, né? Colhei hoje porque amanhã é o sábado do Senhor. Verso 27, Êxodo 16, verso 27. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Aleluia! Eu pergunto, de Gênesis, tirando o verso 2 de Gênesis, do capítulo 2 de Gênesis, até aqui, qual foi a ordem que Deus deu para guardar o sábado? Realmente em canto nenhum. Bom dia. Talvez eu perca aqui um pouco do raciocínio, porque chega cliente e a gente tem que dar pause no vídeo que eu estou aqui no trabalho. Mas veja, por que Deus ele reclamou, certo? Que o povo não guardou os seus mandamentos e as suas leis. Que leis? Já que dizem que o sábado não estava. Interessante é que ele não fala, ele inclui o sábado dentro da lei dele. Por quê? Porque obviamente o sábado fazia parte da lei. Obviamente que aqui ele está reclamando de quê? Da lei que Abraão guardou. Gênesis 26, verso 5. Isso aqui é claro. Êxodo 16, verso 28. Então disse o Senhor Jeová a Moisés: até quando recusarei guardar os meus mandamentos e as minhas leis? A gente não vê aqui Moisés exortando o povo a guardar o sábado. Mas ele diz, o sábado é o que o Senhor disse, o sábado é do Senhor Jeová. Então quando foi que Deus disse isso? Quando foi que Deus instituiu o sábado? Quando foi que Deus instituiu os seus mandamentos? Obviamente que na criação. Obviamente que na criação. Quem é que é contra isso aqui? Quem é que vai ser contra um texto tão claro desse? Sabe quem? Satanás. Só ele pode ser contra um texto tão claro e tão óbvio. O sábado foi instituído na criação. Adão guardou o sábado, Abraão guardou o sábado, Noé guardou o sábado. Todo o povo fiel de Deus guardou o sábado. Lendo aqui, verso 29. Então diz:
Êxodo 16, verso 29. Considerai que o Senhor Jeová vos deu sábado, quando? Na criação. Por isso que Êxodo 20, certo? O sábado foi dado na criação, portanto é para toda a humanidade, porque só existia ali Adão e Eva, e depois vieram toda a raça humana, certo? E o próprio mandamento, só que antes disso, antes de ler o quarto mandamento, quero voltar para Êxodo 12, quando o povo, ele sai ali do Egito. Veja que interessante esse relato, Êxodo 12, verso 37 e 38. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, de ovelhas, de gado, muitíssimos animais. Então não apenas saiu o povo de Israel, mas também um misto de gente, pessoas de outras nações. E todos aqueles que saíram dali com Israel, eles também ouviram a lei ali no Monte Sinai. E muitos ali, ou todos, porque quem não quisesse seria exterminado do meio do povo, todos ali então fizeram um pacto de aliança com Deus. Primariamente para Israel, mas consequentemente para o restante do povo, para aquele misto de gente. E todos aqueles que aceitavam o Deus vivo, o Deus verdadeiro, assim como foi com Raabe, assim como foi com Ruth, acho que é Ruth, eles passaram também a fazer parte da aliança abraâmica. Êxodo 20, verso 8 a 11 é dito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Por que lembra-te? Porque foi instituído lá, no começo da criação. Não faz sentido Deus ter dado o sábado aqui e essa palavra lembra-te, bem grande, bem exclamada na nossa cara. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor Jeová teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias, por que, Senhor, guardar o sábado? Por que santificá-lo? Ele explica o verso 11. É o mandamento mais longo, inclusive. É o mandamento que mais dá detalhe. Porque em 6 dias fez o Senhor Jeová os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor Jeová abençoou o dia de sábado e o santificou. Aleluia. Porque lá em Gênesis 2, verso 1 ao 3, o Senhor separou, abençoou e santificou o dia de sábado para servir como um memorial da criação, para que nós nos lembremos que nós somos obras de um Deus criador, de um Deus amoroso. Nós não viemos do acaso, nós não viemos da evolução, nós não viemos do macaco, nós viemos das mãos do próprio Deus, do próprio Jesus. Por isso que a gente deve reverenciar esse dia sagrado. Por isso que esse dia é sagrado. Êxodo 23, verso 12. A gente vê aqui que até o forasteiro tinha que guardar o sábado. E veja o que diz aqui Êxodo 23, verso 12 ao 13. Diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. Aleluia. Até o forasteiro tinha que descansar no sábado. Até o escravo tinha que descansar no sábado. Meu irmão, o sábado é para toda a humanidade, constituído na criação. Não tem como correr disso. Isaías 56. Deus tem um chamado para aqueles que hoje não fazem parte do seu povo, e naquele tempo também não fazia. Isaías é um livro profético, um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Diz assim, Isaías 56, veja que todo o contexto aqui é a salvação, ao fim dos tempos. Assim diz o Senhor Jeová: mantende o juízo e fazer justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar-se. Eu estou vindo, mantendo o juízo, anda com retidão na minha presença. Verso 2, Isaías 56. Bem-aventurado o homem, não é o judeu. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado,
e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não guardar o sábado é profaná-lo, é fazer mal. Verso 3: Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor Jeová, dizendo: o Senhor Jeová com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco digo eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor Jeová: os eunucos que guardam os meus sábados escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. O sábado, guardar o sábado agrada a Deus. Guardar seus mandamentos agrada a Deus. Abraçar sua aliança com seu povo. Os 10 mandamentos. O sábado do 4º mandamento. Essa é a aliança de Deus com seu povo. Verso 6: Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor Jeová, para o servirem, para amarem o nome do Senhor Jeová, sendo deste modo servos seus. Sim, todos os que guardam o sábado, não profanando e abraçam a minha aliança. Aleluia. Lá em Ezequiel 20, mostrando aqui a aliança de Deus com seu povo. Ezequiel 20, verso 12 e verso 20: Também lhes deis os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubesse que eu sou o Senhor Jeová, que os santifica. Santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus. É por isso que guardamos o sábado. É um sinal do passado, do presente e do futuro, para que todos saibam a quem nós servimos, o Deus da Bíblia, o Deus Criador. Lá em 1 Pedro também, por isso que Pedro diz isso. Lá em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro não, 2 Pedro. 1 Pedro mesmo, capítulo 2. Verso 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Verso 10: Vós sim, que antes não eres povo de Deus. Antes vocês não eram povo de Deus, vocês eram gentios, eram pagãos, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E eu quero voltar para Ezequiel 22, porque Ezequiel 22 explica o porquê essas pessoas, esses líderes religiosos, são contra os mandamentos de Deus, em especial contra o sábado. Tudo aqui é Bíblia, a Bíblia que se explica. Não é o meu argumento, não é a filosofia humana, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz sobre o sábado? Ezequiel 22, e sobre aqueles que rejeitam o sábado, principalmente os que ensinam contra o sábado. Ezequiel 22, verso 26: Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo, e dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Deus é profanado no meio dessa gente que rejeita a lei de Deus, que diz que o sábado foi abolido. Verso 28: Os seus profetas lhe encobrem isto com cal por visões falsas, predizendo mentiras, e dizendo: assim diz Deus, o Senhor Jeová, sem que o Senhor Jeová tenha falado. Nunca na Bíblia você vai ver Jesus mudando o dia de guarda. Nunca, muito pelo contrário, eu vim para cumprir. Até que a terra e o céu passe, nem um i nem um tio cairá da lei, muito menos um mandamento. Isaías 58, voltando para Isaías, já chegando aqui no finalzinho, diz o seguinte: veja a promessa maravilhosa que Deus tem para aqueles que abraçam a sua aliança, que guardam o sábado. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor Jeová. O sábado é um presente, é um dia deleitoso, é o melhor dia da semana, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então vem a promessa: então te deleitarás no Senhor Jeová.
descansarás nele. Mateus 11, verso 28. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Hebreus 4. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai. Deus promete nos sustentar e ainda recebemos a salvação, porque a herança de Jacó é a nova Canaã, porque a boca do Senhor Jeová o disse. Isaías 30, para você que rejeita a lei de Deus, veja o que ele diz aqui, Isaías 30, verso 8 e verso 9. Vai, pois, escreve numa tabuinha perante eles, o Senhor Jeová dizendo ao seu profeta, e escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor Jeová. Então você que fica combatendo contra o sábado, você é um mentiroso, você é um rebelde, você não quer ouvir a lei do Senhor Jeová. O sábado é eterno. Na nova terra também nós vamos guardar o sábado. Isaías 66, versos 22 e 23. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor Jeová, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra e de um sábado a outro virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor Jeová. Até na eternidade nós iremos guardar o sábado. Aleluia. O sábado foi instituído na criação, antes do pecado. E Isaías 66, 24 diz que esse povo que vai se reunir no sábado, na nova terra, para adorar a Deus, diz que eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Veremos aqueles que prevaricaram contra Deus sendo queimados e depois servindo de esterco para a terra. Agora eu pergunto, você, meu irmão, que você prega contra os mandamentos de Deus, que fica querendo achar brecha para não devolver o dízimo e para não guardar o sábado, eu pergunto, você vai estar naquele grande dia no meio dos adoradores que irão adorar a Deus no sábado, ou você vai estar no meio dos rebeldes, sendo consumido pelo fogo e sendo comido por verme? Qual é a tua decisão? Qual é a tua decisão? Você está cego por Satanás. Você é um fantoche nas mãos dele. Ele brinca com você, ele ri da sua cara. Você fica de uma igreja a outra, tentando achar falha na doutrina, para não servir a Deus em verdade e em espírito. Ouça a voz de Deus lhe chamando hoje. O Senhor Jesus disse, ainda tem ovelhas que não são desse aprisco. A mim me convém trazê-las. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. João 10, verso 16. Os vencedores da marca da besta são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Entrega a tua vida ao Senhor. Estuda a Bíblia direito. Não confie nesses homens, desses mentirosos como a gente leu aqui, e guarda os mandamentos de Deus. Pede a Deus força. Se humilha, suplica a Ele, que Ele vai te sustentar e vai te dar a herança de Jacó. Que Deus seja louvado. Vou deixar abaixo o link do vídeo e também nesse vídeo que a gente fala também sobre o sábado para os gentios, né? A gente fala também do sábado no Novo Testamento. Que Deus seja louvado e que você que rejeita o sábado se converta o quanto antes, em nome de Jesus, porque a graça de Deus ela nos transforma. A graça de Deus não nos dá o direito de pecar, muito pelo contrário, muito pelo contrário.